Nós somos o povo da cruz. Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. Vamos abri-la em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, do verso 6 ao verso 10. Um casamento feito no céu é o tema da mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Um casamento feito no céu. Apocalipse 19, 6 a 10. Lemos assim a palavra do nosso Deus. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que diziam: Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adorem a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Amém. Não tem nada a ver com a mensagem desta noite, mas apenas você grife na sua Bíblia esta última parte do versículo, dos versículos que nós acabamos de ler, quando João, diante da revelação, quer adorar a anjo. Tem muita gente adorando anjo. O próprio anjo disse que não se deveria adorar anjo, mas adorar somente a Deus. Então, se você conhecer alguém que está adorando ao anjo ou a anjos, leia Apocalipse 19, de 6 a 10, que você tem base para dizer que somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Os anjos são apenas emissários de Deus, mensageiros de Deus para a obra que Deus quer nos revelar, que quer nos fazer entender. Muito bem, este texto fala sobre casamento. E se há uma coisa que eu gosto de fazer é casamento. Gosto de casar pessoas. E peço a Deus para que muitos dos nossos jovens aqui se casem. E quando eu sou convidado para ir a um casamento, eu vou feliz. Porque fazer casamento é multiplicar a bênção de Deus na face da terra. E há casamentos que são espetaculares, não é verdade? Muito dinheiro é gasto para produzir um momento perfeito na vida de um casal, cheio de amor e compromisso. Esses dias estava conversando com um casal que acabara de se casar, disse que gastou 62 mil reais no casamento. Isso significa mais ou menos 2 carros populares ou mais. Mas fizeram isso com toda a alegria. Que pena que não me convidaram, porque deveria ter um buffet maravilhoso para saborear. Mas não eram meus amigos, eram apenas conhecidos. Ontem, por exemplo, celebrei um casamento espetacular. A mestre de cerimônia me disse o seguinte: pastor, depois que o senhor terminar a bênção, o senhor deixa os pais virem para tirar fotografia, e depois o senhor fala para a noiva beijar o noivo, ou o noivo beijar a noiva. Mas o senhor faz uma coisa assim, bonita nessa hora, porque eles prepararam
fogos de artifício na hora do beijo. Então lá fui eu fazer o que a mestre de cerimônia tinha pedido. E eu falei que o beijo no altar do Senhor, não é maravilhoso. O primeiro beijo como uma só carne diante do Senhor. Podem se beijar em câmera lenta. Os irmãos atrás de mim, eu nem sabia. Tinham uns chuviscos assim. Eu levei um susto tão grande com aquilo. E aquilo começou a estourar para cima. Mas deve ter ficado lindo na fotografia. Foi algo espetacular. Não é? Que ideia boa! Não é? Não sei como eu vou sair na foto. Mas a ideia foi boa, não é? Mas é assim, a noiva está vestida com um vestido branco neve. O noivo fica nervoso na frente de todos, não é? Eu me lembro do dia que eu casei com essa moça aqui, não é? Quando ela entrou na igreja, eu tremia igual vara de bambu verde, não é? Mas quando a gente olha a nossa amada lá na porta, seja num buffet ou seja numa igreja, o sorriso de quem ama aparece, não é? Parece que se apaga tudo e a gente só vê a noiva. E o noivo só vê a noiva. Ontem o Rogério estava com um sorriso tão bonito que eu não sei aonde aquele rapaz tão feio conseguiu ficar bonito. Não, ele é bonito, né? Estou brincando. É um momento especial na vida desses dois indivíduos e para as pessoas que o conhecem e que os amam. Como é bom a gente ir em casamento de gente que a gente ama. Como é gostoso a gente participar desses momentos. Casamento aqui na Terra são momentos especiais. Mas nem todo casamento espetacular garante casamentos bem-sucedidos, infelizmente. Mesmo os casamentos feitos nos céus, com a aquiescência de Deus, com a bênção de Deus, eles são casamentos que precisam ser vividos na terra. E isto os torna vulneráveis. Portanto, não há casamentos perfeitos, há casamentos possíveis. Só há um casamento 100% perfeito. É um casamento eterno, feito não entre um homem e uma mulher, mas entre aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que o recebem como noivo da parte do Pai, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que em Mateus, capítulo 22, 30, diz que no céu não há casamentos. Então, os nossos compromissos na terra é até que a morte nos separe. No céu, você não entrará casado. Sua aliança vai ser tirada na hora em que você morrer, porque se a aliança for para o túmulo, vão abrir o túmulo e roubar a tua aliança. Na verdade, o casamento termina na hora em que você morre. Ali é retirado a sua aliança, o seu compromisso, e acabou o casamento. No céu, não há como ser casado e nem se casar. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que haverá um casamento. Um casamento entre Jesus, o noivo, e a igreja, que somos nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Haverá um único casamento que se chamará a bodas do Cordeiro. A festa, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus e pertencem ao corpo do Senhor Jesus Cristo, considerados a noiva, no dia em que Jesus voltar e depois do grande julgamento, todos nós iremos participar deste casamento e desta ceia extraordinária que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Meu desejo hoje em pregar esta palavra tem dois objetivos. O primeiro objetivo é porque muitas vezes nós nos envolvemos tanto com as lutas aqui na terra, com as tristezas aqui da terra, que nos esquecemos das coisas gloriosas que o Senhor tem reservado na eternidade para nós. Muitas vezes o nosso olhar está tão aqui na terra e nos problemas que temos que enfrentar, que o nosso coração fica triste. Os negros americanos,
quando eram perseguidos, marginalizados, eles gostavam de compor canções que falavam sobre o céu, sobre a esperança do céu. Eles gostavam de olhar que no futuro as coisas seriam melhores. Grandes canções foram compostas na esperança não de que o mundo seria mudado, mas de que, embora sofressem ali, haveria um tempo em que teriam alegria e seria na Nova Jerusalém. Então o objetivo desta noite com esta mensagem é lembrar a você que o teu fim não está aqui. Deus está reservando uma grande festa para você que é salvo em Cristo Jesus. Deus está preparando e vai preparar uma grande festa, um grande banquete para aquele dia em que Ele virá nos buscar e o mundo terminará e nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Portanto, o teu sofrimento é passageiro. A alegria é eterna para a tua vida e começará com um grande banquete diante do noivo que é Jesus Cristo. O segundo momento desta mensagem é para dizer que você precisa ter certeza que você faz parte deste grupo que vai estar com o Senhor neste casamento. Que você é a noiva de Cristo. Que você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que você o conhece como Senhor e Salvador. Que se você morrer hoje, você está preparado para entrar nos céus e cear com Ele. Um dos grandes problemas que eu tenho percebido, e a pastora, é que quando a gente vai trabalhar conversão, e a gente pergunta assim, como que você aceitou a Cristo? A pessoa fala, eu fui na igreja, eu estava na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nada disso é conversão. Conversão é você decidir que Jesus Cristo agora é Senhor da tua vida. É decidir ser transformado, é decidir que o seu eu vai cair por terra e a cruz de Cristo vai se levantar sobre o teu coração. E eu quero lhe perguntar, se você hoje morrer, você tem certeza que você vai participar das bodas do Cordeiro? Se você não sabe se é uma coisa boa ou não, eu quero lhe dizer como que esse texto aqui é envolvente. Todo texto na Bíblia, ele passa pela cultura judaica. Se a gente quer entender bem o que é a bodas do Cordeiro de Apocalipse, nós temos que entender como era o casamento judaico. Porque tudo que foi escrito aqui foi escrito dentro da mentalidade judaica. Certo? Alessandro, vem aqui com a peça. Eu vou perguntar ao Alessandro, ele vai encenar aqui na frente o pedido de namoro, ou de noivado, ou de casamento que ele fez ao pai da Pérsica. Teve isso? Ainda bem, né? Se não tivesse, você estaria numa situação difícil agora. Então vamos dizer que eu sou o pai da Pérsica. Tá bom? Mais baixinho, né? E aonde foi que você pediu a mão da Pérsica? Na casa dela. Na casa dela. Como foi? Eu falei assim, eu gostaria... Bota o microfone mais, porque o pai é surdo. É o seguinte, cheguei nele e falei assim, que eu encontrei minha pessoa o resto da minha vida, que eu gostaria de casar com ela, e não só a mão, eu gostaria ela por completo. Tá. Tá bom, vamos parar por aí, já foi longe demais. Uma salva de palmas aqui. Começou. Ah, se meu genro fizesse isso comigo. Ele foi mais cuidadoso. Mas o noivado era dividido em 4 fases do casamento judaico. Primeiro era o noivado. Veja bem. Os casamentos eles eram arranjados. Tribos com tribos. Mas havia da parte da mulher o poder da escolha. As mulheres sempre escolheram. A gente acha que os homens é que escolhem, mas as mulheres sempre escolheram. Sempre deram um jeito de escolher, mesmo numa cultura machista. Então, como é que é? Eu queria me casar com Ana. Então, eu ia até a casa de Ana. Ainda naquele tempo não havia beijo. O beijo era só no dia do casamento.
não podia se pegar nas mãos, só podia conversar. Então eu conversava com meu pai e falava, olha pai, eu estou querendo me casar com a Ana. Então eu ia com um documento que era uma certidão de noivado, de casamento, praticamente. Uma aliança, um contrato lá na casa da Ana e do pai da Ana. E chegava lá e conversava com a Ana e falava, Ana, eu quero me casar com você. Eu quero que você entregue para o seu pai este documento de aliança. E no documento de aliança havia o dote. Filismão, se fosse naquela época, tu ia ficar rico com tanta mulher em casa. Porque o noivo tinha que pagar pela filha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, estava tirando mão de obra de dentro da casa do pai. E em segundo lugar, o dote demonstrava o amor que ele tinha por trabalhar para ter aquela que ele tanto queria ter como sua esposa. Então ele deixava lá, primeiro passo, o noivado. O aceite é o segundo passo. Deixava uma xícara com vinho na mesa e ia embora. Ia dar uma volta na aldeia, ia passear um pouco. E depois a moça conversava com o pai. E se o pai aceitasse, ela bebia o vinho da xícara. E quando ele voltava, se o vinho estivesse, a xícara estivesse vazia, ela tinha dito sim. Se estivesse cheia, não. Então ela podia escolher se ela queria ou não casar, claro que com a pressão do pai, mas ela podia beber do vinho ou não. Bem, terceiro passo, o noivo vai embora, não dá um beijo nessa noiva. Vai embora. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ir na casa do seu pai construir um quarto, que será o quarto de lua de mel. O judeu não construía casa fora da casa dos pais, pelo menos no primeiro ano, porque a lua de mel, Edson, durava 1 ano. Se você fosse para o exército, você era dispensado do exército 1 ano, porque a lua de mel era 1 ano. Então, depois de 1 ano, sim, que o judeu podia construir a sua casa com a sua família. Mas ele tinha que construir um sobradinho, um quartinho, que seria de lua de mel. Essa era a tarefa. E aí perguntava para o pai, quando é que eu vou me casar? E o pai dizia, quando eu achar que você está pronto, meu filho, você vai se casar. Geralmente durava 1 ano este preparo. 1 ano. Acabando 1 ano, a noiva está se preparando. O povo de Israel, a pele branca era sinônimo de pureza. Então essa mulher tomava banho, essa moça, de banho de leite de cabra, não podia pegar água mais, desde o momento em que aceitou o contrato, bebeu a água do vinho, água do poço, porque um raio solar podia queimá-la. Ela tinha que ser pura, ela tinha que se guardar, tinha que tomar banho com aromas, com sabões especiais, se preparar. E do lado da cama dela, ela dormia sempre com o enxoval dela, ela dormia sempre com uma lamparina, e ela dormia sempre com o contrato do noivo, porque em qualquer momento o noivo poderia aparecer na aldeia. E para finalizar, o noivo chegava com os seus amigos. E quando ele chegava, ele gritava bem longe, estou chegando, minha amada! Por isso, Cantares de Salomão tem tantos esses gritos, minha amada, oh minha amada, estou chegando, minha amada! E tocava o sofá, aquela buzina deles. A noiva se levantava e já estava pronta para receber o noivo. O pai saía de casa e todos iam com os amigos para a casa do pai do noivo. Chegando na casa do pai do noivo, eles entravam
já para os aposentos da lua de mel. E ficava um amigo de confiança do noivo no primeiro dia de lua de mel. E os convidados lá conversando, comendo, durante 7 dias. E aí ele mostrava o lençol com sangue, dizendo que a moça era honrada quando se casou. E então, mostrando que ela era pura. E dá para o amigo, e o amigo exibe para toda a comunidade reunida que aquele rapaz casou-se com uma virgem. Pura, santa, não é? Diante da comunidade. E eles ficam ali durante 7 dias. E no final de 7 dias, vocês vão entender